Oi, Lê. Deixa eu já chamar então aqui o André, enquanto o pessoal vai chegando. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem, Selma? Tudo jóia. Tudo Estamos bom? esperando o pessoal entrar aí. O pessoal vai chegando. Vai me falando um pouquinho como tá a quarentena. Estamos todo mundo de casa, né? É. Todo mundo de home office, mas é isso, tá rodando, né? É isso que importa. Sim. Estão sofrendo um pouquinho longe do QG? Olha, faz um pouquinho de falta, né? Poder jogar um ping-pong, poder jogar uma sinuca, a própria conversa, né, com o pessoal. Acho que, Sim. apesar da gente ter conseguido se adaptar muito bem, assim, no formato home office, mas ainda falta essa questão. A gente, como humano, né, como pessoas, nós temos essa necessidade, né, de criar vínculos, de se comunicar presencialmente, né? Então, ainda Sim, sim. assim, é diferente, é diferente. É completamente diferente. A gente também tá sentindo um pouco, assim, a saudade bate. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu já vou começar a te apresentar para a gente não perder o tempo, né? Porque o Instagram corta a gente em 1 hora. Então, antes de começar, eu queria agradecer já a sua presença, né? Por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, que é bem corrido, para falar um pouquinho para a gente sobre marketing digital, sobre as mídias sociais, as redes. Então, gente, o André Patrocínio ele é especialista em marketing digital, ele é fundador e CEO também da Ethos, que é uma das principais plataformas de marketing da América Latina. Ele é diretor de tecnologia e inovação publicitária na Associação dos Profissionais de Propaganda, né, da APP. Tem mais alguma coisa? Só isso? Tá bom, tá bom. É uma rotina um pouco O corrida, né? suficiente. Sim. E aí, então, ele vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre o poder, o verdadeiro poder das redes sociais, né? Que a gente está aí no momento onde as pessoas estão tendo que se inovar. Quem não estava no digital ainda teve que correr atrás. Quem estava teve que se reinventar. Então, a gente está trazendo está trazendo vários conteúdos de live para a gente conseguir entender um pouco do consumidor, entender um pouco do que a gente pode fazer, né, do que está disponível. Então, eu já vou puxar aqui para você uma pergunta, já vamos começar enquanto o pessoal vai entrando. Bora lá. Você pode falar um pouquinho para a gente, então, sobre as redes sociais, como tem sido o desenvolvimento de cada uma delas nesse momento? A gente vê que tem muitas inovações em relação a TikTok que está no ar agora, em relação ao em casa, né, que o Instagram colocou e várias outras formas que o Instagram disponibilizou. Fala um pouquinho para a gente o que você tem visto disso de novidade. Antes de responder, eu vou agradecer também. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado por estar conversando com você, né, que a gente já se conhece muito bem, Sim, e também um convite pela Agência Suave, né, que é uma agência que a gente acompanha, admira o trabalho que vem fazendo ao longo desse tempo todo. Então, muito obrigado, me sinto honrado em poder conversar com você. imagina. E, assim, respondendo já a sua pergunta,
eu entendo que as redes sociais elas estão se mobilizando, né? E aí a gente pode pontuar qual está se mobilizando mais, né? Qual é? A gente vê, é o grupo Facebook, né? Então a gente entende, vê, nota isso diariamente, onde todo dia praticamente tem uma função nova, tem alguma coisinha nova ali. E essas atualizações, na verdade, elas não foram feitas no tempo de pandemia especificamente, né, do Covid-19. Elas não foram feitas agora, elas não começaram a ser desenvolvidas em março e foram liberadas agora. Essas atualizações, elas estavam vindo já de um bom tempo e, obviamente, com essa necessidade foi adiantado o lançamento de várias funções, né? Como é o caso, por exemplo, agora, recentemente, essa semana, se não me engano, foi liberado o Instagram Shopping, o Facebook Shopping, que é o sistema de e-commerce dentro das mídias sociais, ou seja, o Facebook e o Instagram, eles querem que a gente saia cada vez menos da rede social deles, né? Então, realizar um processo de compra ali dentro é muito importante para eles, né? Porque assim você não vai sair para ir no e-commerce da empresa e depois voltar, e se voltar, né? Então, eles cercaram isso. Então, só para a gente contextualizar, esses lançamentos eles são realizados, eles já seriam realizados, né? Muito provavelmente ao longo do ano. E foram adiantados, uma boa parte deles, aqueles que já estavam em período de teste, já estavam em período de validação, foram adiantados para ajudar nesse momento. E entraram como um pacote, né, de auxílio, de ajuda às pequenas e médias empresas, né? Então, ou seja, a gente consegue notar também que a grande maioria das atualizações que as mídias sociais estão realizando são voltadas a marcas, né? São voltadas a empresas, e isso a gente consegue entender que essas redes sociais elas estão cada vez olhando mais para as marcas e para as empresas, né? Então a gente consegue ter esse comparativo. E aí cabe às empresas passarem a utilizar, né? Sempre há um boom logo de lançamento de uma nova função, né? O próprio Instagram, por exemplo, como você bem citou, a figurinha do em casa. Ele dá algumas prioridades quando ele lança uma nova função. E por que ele faz isso? Para as pessoas saberem que existe aquela nova função, né? Então, talvez se eles liberassem a figurinha lá do em casa e deixasse ali e teria um fluxo igual às outras figurinhas já existentes, não teria nenhum tipo de destaque no seu feed de stories ali, a figurinha talvez passaria despercebida, poucas pessoas utilizariam, né? Então, quando ele lança uma nova figurinha, uma nova função, principalmente nos stories, ele tem o costume de dar um destaque, dar uma prioridade para ele. Por isso que ele joga todo mundo que usou aquela nova figurinha para um primeiro plano ali dentro dos stories, no caso, né? Uhum. E isso é uma tática, né? Uma forma para ele apresentar para todo mundo esse lançamento, né? Mas logo depois, um pouco tempo depois, ele já remove a partir do momento que ele identifica que a grande maioria já viu, identificou essa nova função, já entendeu que existe ela, ele remove e parte para outra. Então, ainda sobre as atualizações, o que é muito importante, eu acho que a gente conversar sobre marcas, né? Vocês como agência, a gente como plataforma. Então, o que as marcas precisam entender? Elas precisam estar de olho em tudo isso. Pô, se acabou de sair uma figurinha nova e essa figurinha vai me trazer mais engajamento, vai me trazer mais resultados, eu tenho necessariamente que usar ela, né? Porque aí eu vou ter mais engajamento, vou ter mais interação, vou ter um alcance maior do que eu vinha tendo, né? Então, isso é só um panorama geral e a gente falando bastante sobre o grupo Facebook, que é onde está soltando mais atualizações, né? Ainda tem também, por exemplo, o grande investimento dele em vídeos, né? Em streaming, por exemplo, as lives, ele mesmo notou esse aumento de lives e depois ele identificou margem de mercado para fazer conferências online, para fazer reuniões online e ampliou seu serviço, né? Pegou ali um serviço que já existia no WhatsApp, aumentou a capacidade de pessoas,
pegou o Facebook Messenger, também aumentou a capacidade de pessoas e até criou novos produtos, que é o Messenger Rooms, né? Que é muito similar ao Google Meet, ao Zoom, né? Onde você consegue fazer reuniões com mais pessoas, né? E o grande diferencial disso tudo é que é integrado aos outros produtos da família do Facebook. Né? Então, isso facilita muito a barreira de entrada, né, do produto deles, né, de um novo produto. Onde, se eu estou no WhatsApp, eu recebo o link, eu já entro no Messenger Rooms. Se eu estou no Instagram, no Facebook, eu entro também. Não preciso fazer um novo login, igual, por exemplo, eu preciso logar no Google Meet, preciso logar no Zoom. Né? Eu já estou logado em algum produto deles, eu já estou logado. Então, se eu receber esse link ali, eu vou simplesmente entrar, né? E isso também é uma evolução de mercado. Eles sentiram tudo isso, né? Toda essa necessidade. E aí tem um outro caso recente também que eu queria falar já. Por exemplo, a compra recente que o Facebook realizou no GIF. Né? A gente, como contextualizando as coisas, eu particularmente acredito que essa parceria ela já existia muito antes de ser concretizada essa compra, tá? Então, o Facebook ele ajudou o GIF se tornar o tamanho que ele se tornou. E como ele fez isso? Integrando todos os produtos dele ao GIF, né? Então, os stories, aqueles GIFzinhos que aparecem para você adicionar nos stories, vêm da base de dados do GIF, né? A base de dados do WhatsApp é do GIF também. Né? Ou seja, o próprio Facebook ele já vem ajudando o GIF a crescer muito antes dessa aquisição. Né? Ele já enxergava o GIF como uma necessidade, uma nova função. E agora, né, com essa compra efetivada, a gente pode parar para pensar e parar para analisar, será que o GIF ele não é uma rede social também? Né? Onde, se o YouTube é considerado como uma rede social, uma mídia social de vídeos, por que o GIF não é uma rede social, uma mídia social, ou pode evoluir muito mais para isso de GIFs? Né? Verdade. Então, muito provavelmente a gente vai ter essa evolução ali dentro. Né? Dentro do GIF a gente vai conseguir ter feeds, stories, enfim, ter tudo isso ali dentro e se tornar uma rede social de GIFs, né? Assim como o YouTube é uma rede social de vídeos, né? Então, assim, é só um panorama geral de como que as redes sociais estão se comportando, né? Como as coisas estão acontecendo. O Case Stories já é até assim, tá até escrachado, né? Como esse formato pegou. E em todo lugar agora, daqui a pouco tem stories dentro dos stories, né? Porque o próprio, agora em março desse ano, o LinkedIn liberou stories, formato stories, né? Que eu digo. O próprio Twitter liberou stories também. Ou seja, travou aqui. A gente vê que essas redes, elas estavam talvez esperando, né, uma análise maior, um teste maior e agilizaram tudo isso para fornecer novas funções, visto que as pessoas estão em casa, as pessoas estão mais ativas, né, nas redes sociais. Então, eu preciso necessariamente trazer atualizações, trazer mais novidades, para que a minha rede social, minha mídia social, ela não se perca e não perca espaço para outra que está se reinventando muito rapidamente. Né? Sim. Então, a gente vê esse movimento nas redes sociais. Sim, e além disso também, assim, você falou de várias funcionalidades que já vinham sendo implantadas e que agora está mais em evidência, né? Mas também a gente precisa pensar como que as empresas vão se comportar perante a tudo isso, né? Porque meu consumidor já sabe se comportar utilizando algumas funcionalidades, e aí como que eu vou utilizar isso dentro das ferramentas, dentro das redes sociais, como que eu posso usar isso, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu acho
é que o processo de criação de uma peça, de uma campanha, ele começa, às vezes, sabendo todas as formas que eu posso fazer aquela peça ou aquela campanha. Então, eu sabendo quais os veículos, quais os formatos existem, vai facilitar meu processo de criação e meu processo de planejamento de marketing da minha empresa, né? Então, eu me atualizando frequentemente sobre as novidades, obviamente vai me surgir mais insights para que eu possa utilizar essas novidades dentro do marketing da minha empresa. Lembrando que as mídias sociais para marcas, é estritamente marketing, né? É necessário trabalhar de uma forma, talvez, diferente de um marketing tradicional, né? É um marketing que exige conteúdo relevante, personificação, humanização, enfim, uma série de coisas. Mas para marcas, mídias sociais, redes sociais são voltadas a marketing. Então eu preciso entender tudo o que está acontecendo para poder utilizar essas novas funções, essas novas ferramentas que vão surgindo logo que sai, para mim sair na frente do meu concorrente, para eu sair na frente e ter um engajamento maior, como foi o caso, por exemplo, das figurinhas que a gente conversou, né? Então, sabendo disso tudo, vai facilitar meu processo de planejamento, de criação, enfim, né? Vai facilitar o meu marketing. Agora, o que é importante, as empresas às vezes esquecem, é de se manter atualizadas, né? Quais são os canais que eu vou procurar me saber disso, né? Porque quando a gente vê um profissional de marketing, e aí entrando já na nossa área especificamente, nem tanto das marcas, não é teoricamente uma obrigação da marca, e sim uma obrigação dos profissionais de marketing, você estar atualizado junto ao mercado, né? Todo dia você precisa estudar, todo dia você precisa saber o que está acontecendo. E todo dia, eu te garanto, todo dia vai acontecer alguma coisa diferente nas redes sociais, nas mídias sociais e no marketing digital como um todo, né? Então, o profissional de marketing, se ele evoluiu, né, ou ele fez essa transição para o marketing digital, ele necessariamente precisa acompanhar o marketing digital. E o marketing digital, ele não parou, né? Ele não estagnou. Ele continua a todo momento, ele sobe um degrauzinho ali, evolui alguma coisinha e surge alguma coisa nova, né? Como é o caso, por exemplo, do TikTok, que você bem citou, né? Então, a gente já deve começar a se mobilizar e como eu entro ali, como que eu vou fazer alguma coisa ali, porque da mesma forma que marcas e mesmo pessoas físicas falavam que há um tempo atrás não entraria no Instagram, eu não me vejo no Instagram, eu não me vejo ali naquela rede social, porque a gente tem uma questão de De adaptação. resistência. E a gente é um pouco resistente também, né? Resistência. Eu vou ficar aqui que eu já sei mexer, eu já tô satisfeito por aqui. Então eu fico ali no Facebook. Até que o Instagram ganha tal força que eu preciso ir para lá. Só que quando eu vou para lá, meus concorrentes muitas vezes já estão lá, já estão fazendo a festa lá, né? Então, isso a gente precisa avaliar muito, né? O profissional de marketing. Ele precisa, mesmo que você ainda não queira estar lá como pessoa, cria uma conta, entra, navega, começa a ter insights, começa a ver o que está acontecendo lá, porque em algum momento pode surgir uma campanha, alguma coisa que você pode utilizar esse meio, né, esse veículo, né? Vamos dizer que tem a televisão, tem o jornal, tem a revista, tem o Instagram e tem o TikTok. Você não pode simplesmente excluir ele porque você não utilizou ainda. Não, o profissional de marketing ele precisa utilizar tudo que saiu, né? Tudo que acabou de sair, entra, se cadastra, testa e vai para cima, né? Porque aí quando surgir uma necessidade, vai facilitar você ter insights para você se destacar às vezes, né? Pensa uma campanha muito bem efetuada no TikTok ou em uma nova rede social que ainda não foi muito bem explorada, isso vira case, isso vira ação gigantesca, orgânica, né? Então ter
essa vontade de se atualizar, eu acho que é primordial e faz total sentido para as marcas e para as pessoas, né, para os profissionais de marketing não deixarem de utilizar, né, essas novas funções. Sim, é verdade. E aí, deixa eu te perguntar assim, dentro de tudo isso, agora a gente vai entrar bem a fundo assim em relação à automação. Onde que todo, tem um monte de rede social, eu tenho, já anuncio no Instagram, eu já anuncio no Facebook, faço tudo de tudo um pouco, de tudo muito, né, no caso. E aí, onde que entra a automação na minha vida a partir daí? A palavra automação, as pessoas acabam tendo até um preconceito inicialmente, quando muitas Tem. vezes elas não entendem o que é realmente automação. Para muita gente, a automação ela é aquele bot que vai sair curtindo todas as fotos no seu Instagram, comentando um emojizinho feliz numa notícia triste e um emoji triste numa notícia feliz. Né? Uhum. Então, primeiro a gente precisa desmistificar essa questão de automação. E também tem um problema na automação, ou na palavra automação, que as pessoas entendem que a automação vai tirar o emprego de alguém. Né? Sim. Muito pelo contrário, eu acredito até que seja um filtro para a pessoa evoluir dentro do seu próprio segmento. Né? Por exemplo, vamos falar de automação de e-mails, né? E-mail marketing e tal. Quando eu tenho uma equipe de vendas presencial e tenho que ter aquela ligação ativa, né? A famosa call, ficar ali o dia inteiro ligando, eu tenho um bom profissional que faz isso. Esse bom profissional que faz isso, ele pode entrar e aprender como fazer isso de uma forma mais automatizada, utilizando plataformas de automação, para que ele possa nutrir os seus leads, né, qualificar eles, e quando você pega aquele lead mais quente, aí sim eu vou e ligo. Ou seja, eu criei uma automação para que eu não fique recebendo não toda hora. Né? Sim. Eu facilitei o meu serviço que já existia antes de eu aplicar uma automação. E eu melhorei processo, eu melhorei a qualidade, eu melhorei o meu tempo investido naquela ação. Né? Então, a automação é muito importante nisso. A gente entrando nas mídias sociais, né, que é o principal foco aqui. Automação de mídias sociais para, por exemplo, eu receber um relatório automaticamente todo mês de todas as mídias sociais. Imagina o quanto de tempo que eu posso otimizar se eu tivesse que entrar em rede social por rede social, pegar um relatório, transcrever aquele relatório para um Excel, pegar aquele relatório de Excel, converter em gráfico, para eu poder apresentar tudo isso de uma forma bonita, de uma forma que até o meu cliente consiga entender. E cruzar os dados de uma rede social para outra também, que isso é muito importante, né? Exatamente. Esses dados precisam se comunicar, né? Você precisa Sim. entender. Então, esse é mais um exemplo de uma automação bem feita, né? Se eu tenho que fazer um relatório todo mês, por que eu não posso usar uma plataforma de relatórios para que esse relatório seja emitido automaticamente para mim todo mês e aí eu possa investir meu tempo, que seria de ficar criando essas planilhas de Excel, eu investi meu tempo em analisar esses relatórios e melhorar meu planejamento, melhorar todo o meu planejamento de marketing em si, ali nas mídias sociais, no meu tráfego, enfim, seja onde for. Então, esse é mais um exemplo. A gente pode entrar também nos exemplos de postagens, de publicações. É natural que hoje todo mundo saiba que as mídias sociais elas exigem frequência, né? Ou seja, obviamente, a frequência de uma empresa é diferente da frequência de outra e a gente nem vai entrar nesse assunto, porque ele é necessário fazer teste AB, é necessário que você identifique o perfil do seu público, que você identifique o quanto que o seu público quer receber de informação sua por dia, por mês, por semana, enfim. Você precisa criar uma persona muito bem definida, precisa criar fazer testes AB para saber qual que é a quantidade certa para o meu
para os meus seguidores ali. E aí, quando eu identifico essa quantidade correta, muito provavelmente vai ser uma quantidade de, no mínimo, o ideal é uma vez ao dia. Pelo menos é o mínimo, é o feijão com arroz, ou arroz com feijão, ser feito uma publicação por dia. Tá? Isso é fato. E aí, como que eu faço essa publicação por dia? Se eu sei que eu tenho que fazer uma publicação por dia, por que eu não vou utilizar uma plataforma para automatizar essa publicação por dia? Ou seja, eu pego um dia da minha semana ali, pego todas essas peças, pego todos esses copies, né, os textos ali que eu vou utilizar, coloco nessa plataforma, agendo um por dia ali e deixo que a plataforma publique diariamente essas postagens. Ou seja, você vai conseguir automatizar também esse processo. E aí você pensa uma pessoa ou uma empresa que às vezes faz de tudo, né? O dono da empresa cuida das vendas que a gente acabou de falar, ele que liga, ele que faz o relatório e ele que faz as postagens. Qual que é o tempo que ele tem de cuidar da empresa dele, de pensar em crescimento, de pensar em prospecção, de pensar em como as coisas vão acontecer na semana que vem? Ele não tem esse tempo, porque ele tá investindo tempo. É um investimento, sim. Só que talvez ele esteja investindo o tempo dele numa coisa que ele poderia otimizar, né? Utilizando essas plataformas, seja plataformas de embalde marketing, seja plataformas de gestão de mídias sociais, plataformas de relatórios, plataformas de automação de identificação, por exemplo, sobre o que as pessoas estão falando sobre a sua marca em toda a internet. Então, eu consigo identificar o que estão falando sobre a Ethos no mundo, né? no www ali. Então, tudo que estiver acontecendo e as pessoas estiverem falando sobre a Ethos, por exemplo, eu consigo saber. Né? E isso é muito importante. Então, a partir desses pontos, onde eu qualifico o meu lead, vou saber que se eu ligar para aquele cara, é muito provável que eu venda. Onde diariamente, mensalmente, eu vou receber um relatório automático, onde minhas publicações vão ser realizadas frequentemente, onde diariamente eu vou receber um reporte sobre o que estão falando sobre a minha empresa. Eu tendo tudo isso na mão, obviamente vai facilitar muito a minha gestão como empreendedor, a minha gestão como uma agência de marketing, a minha gestão como um todo, até de vida, né? Porque muitas vezes tanto as urgências, por exemplo, aquela agência que trabalha sozinha, né? Uma pessoa que cuida de tudo, agências maiores, ou os departamentos de marketing de empresa, o próprio empresário, eles, tendo tudo isso muito bem organizado, eles começam a investir o tempo deles de forma diferente e passar a investir na onde realmente ele pode identificar crescimento, identificar métricas para poder crescer cada vez mais, né? Eu acho que esse é o objetivo de qualquer empresa, né? Ser rentável cada vez mais. E deixar tudo de forma mais otimizada possível, né? Ainda mais agora em tempos que a gente está falando de home office, de estar todo mundo trabalhando de casa. Se você vai fazer uma postagem todos os dias, naquele horário, deu meio-dia, preciso postar, entra. Seu tempo não funciona, as coisas não fluem, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E aí, deixa eu te falar, dentro disso tudo que a gente já falou, para quem ainda está se perguntando o que é a Ethos, é uma ferramenta que faz tudo isso para a gente. A Suave é cliente, né? A gente está há pouco tempo, mas a gente está adorando, assim, é muito bacana. Que bom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, dentro disso tudo, como que tá os novos clientes para Ethos, o que eles estão buscando hoje, nos tempos que a gente está vivendo, o que eles estão em busca, o que eles estão o maior anseio deles dentro da ferramenta de vocês. Fala um pouquinho para a gente. Bom, vou começar assim a falar pelo que a gente sentiu logo no primeiro momento e agora, né? Inicialmente nós tínhamos um mercado totalmente instável, né? Nossos clientes, como a grande maioria, empresas, né, B2B e agências de marketing, eles estavam totalmente e com razão, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer, sem saber como que está funcionando as coisas, como vai funcionar as coisas a partir de agora, né? Então, assim, nós criamos algumas ações para que a gente pudesse ajudar essa nossa base
né, de já clientes, e também ajudar, não só essa base, mas ajudar como um todo, um ecossistema de marketing, de empreendedores. Como que a gente fez isso? Fornecemos um período gratuito da nossa plataforma, porque a gente entendia que a nossa plataforma era de suma importância para um crescimento exponencial de uma empresa, principalmente no momento de transformação digital. Né? Então, a gente disponibilizou e ainda está disponibilizando a nossa plataforma por um período gratuito. Vou pedir para o pessoal não me ligar enquanto eu estou fazendo live. E além disso, assim, além dessa questão da gente disponibilizar períodos gratuitos ou períodos trials, né, de teste maiores, a gente criou campanhas, por exemplo, que incentivam a buscar cada vez mais conhecimento, como a gente estava falando agora há pouco. Empresas e departamentos de marketing elas precisam de constantemente se municiarem de informação, se municiarem do que está acontecendo no mercado, de estudarem a todo tempo. E a gente, entendendo isso, criamos algumas ações, por exemplo, como a Apps University, que é uma plataforma que a gente juntou ali todos os cursos gratuitos que existem na internet, nós juntamos num único painel, onde a pessoa vai lá, pesquisa o que ela quer aprender, ela vai encontrar todos os cursos gratuitos sobre aquele assunto específico, ou seja, facilita, esses cursos foram feitas uma curadoria pela nossa equipe, por nível de qualidade e tal, ou seja, a gente já fez uma busca para as pessoas, né? A gente já ajudou as pessoas de alguma forma. E aí entra nessa questão de como isso evoluiu, né? Isso a gente conseguiu dar um fôlego para os nossos já clientes, para que eles passassem por esse período sem ter uma melhora de caixa, por exemplo, tendo esse período gratuito, com uma melhora de staff, tendo um portal onde facilita a busca de conhecimento. Enfim, a gente criou essas ações. E hoje a gente já colhe frutos dessas ações. E a gente nem passou ainda pela pandemia, nós nem passamos ainda totalmente por esse problemão que todo mundo está na mão. Né? Mas nós já conseguimos colher resultados, porque a gente entende, a gente vê, né, na verdade, que as empresas elas passaram aquelas que testaram apps, muitas se identificaram muito bem e adquiriram a plataforma. As empresas, nós temos um feedback muito bom sobre a Apps University, porque facilita ali a vida deles de encontrar esses cursos, né, em um momento em alta de cursos, né? Então, e isso transformando para todo o mercado, a gente consegue entender que as empresas, as agências e tudo que envolve marca precisa cada vez, nesse momento, entregar mais do que já entregava antes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, passando por esses desafios que a gente teve nesse momento, de integração 100% da equipe em home office, de integração de sistemas até de games, por exemplo. Hoje nós utilizamos no nosso home office sistemas voltados a games, né, para integração de equipes dentro da apps, né, criando um QG, né, virtual ali dentro. Então, isso são desafios, né, que a gente passou. E hoje a gente vê um cenário muito animador, né, um cenário onde as próprias redes sociais estão anunciando que o home office vai ser para sempre, né, que vão estender o home office pelo menos até o final do ano tranquilamente. A gente vê que tem essa possibilidade também, não fomos afetados em nível de produtividade, e a gente até brinca que foi potencializada a produtividade, porque a gente está cada vez mais ali, a gente acorda no serviço, né? E vai dormir no serviço, então é muito mais produtivo até, né? E aí, a gente passando para a base de clientes, o que a gente sentiu foi assim, não saber realmente para onde ir, o que ia acontecer, né, tudo. E chegando nesse momento hoje, a gente tem como principal objetivo municiar eles de
informação, de atualizações. Uma coisa que o nosso principal desafio hoje é acompanhar as atualizações de não uma, mas de 9 redes sociais que são integradas a elas. Então, toda semana surge uma atualização de alguma rede social, pelo menos, ou se não de várias na mesma semana, né, que a gente precisa ir ali buscar. Ou seja, nós somos uma centralizadora, né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo em cada rede social, identificar qual que é a demanda daquela função, né, para saber qual que é a função que teria maior retorno, teria um melhor feedback para os nossos clientes, para que eles pudessem, para que a gente possa determinar prioridades de implementação, né? E aí entra um outro problema que nessa velocidade que as redes sociais estão implantando funções, muitas vezes elas não estão implantando essas funções nas integrações delas, né? Elas estão ainda deixando esse para um segundo passo. Então, por exemplo, elas liberam essa nova figurinha. Essa nova figurinha, ela entrou num dia, no mesmo dia tem gente pedindo para a Ethos ter essa figurinha ali na plataforma. Mas ela entrou ali, muitas vezes é para um país ou outro, ela não está disponível ainda na aplicação de integração, né? Então requer uma série de validações, né? Toda vez que a gente vai integrar alguma coisa nova, nós temos que submeter essa integração à rede social, no caso, por exemplo, Facebook, Instagram, para que eles façam uma avaliação e dêem um ok, ó, beleza, está validado, agora podem liberar para os seus usuários. Ou seja, a gente não consegue liberar uma função nova simplesmente porque a gente acha legal ela, né? Não, a gente precisa primeiro que tenha um alto teor de necessidade, né, ali daquela função real para que ela passe na lista nossa de prioridades. Além disso, ela precisa que esteja já disponível nas APIs, né, de integração das redes sociais. E depois da gente desenvolver, que também vai um tempo, ou seja, sair uma figurinha amanhã, eu não vou conseguir soltar depois de amanhã. Isso vai demorar um pouquinho mais. Quanto tempo Tem atrás... um time que faz isso, que desenvolve, não é? Quanto tempo o Instagram demorou para liberar essa função dentro do Instagram? Então, a gente precisa de pelo menos um tempinho também para poder integrar ela. E aí, depois de integrar, eu ainda preciso submeter isso para as redes sociais aprovarem, né? Então, ou seja, é um fluxo um pouco mais lento, né? Ainda assim, a gente consegue ser uma das plataformas com um fluxo mais rápido que existem. A gente liberou os stories, por exemplo, em 2016, né? Fomos a primeira plataforma em nível mundial a liberar os stories, né? Ou seja, a gente ainda assim tem um fluxo muito ágil, mas esse, sem dúvida, é o principal desafio nosso como empresa, né? Conseguir municiar os nossos clientes, que, obviamente, eles precisam dessas atualizações ali para trabalharem de forma efetiva as mídias sociais deles, rapidamente, né? Então, esse é o nosso desafio, conseguir municiar eles dessas atualizações o mais rápido possível. Ó, teve um pedido aqui para você falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem aí dentro, agora no tempo de home office, com esse game. Eu vi, é um pouco parecido com a da RD, não é? O Da serviço que a gente RD utiliza para para trabalho home de home office. office, Isso. ele é um... Não, na verdade, o que a gente utiliza, ele se chama Discord. Ele é uma plataforma que, se você tem um gamer aí na sua empresa, alguém que joga, pergunta para ele, o que é o Discord? O Discord, ele basicamente são salas de áudio, tá? Então, ele tem a possibilidade de você fazer videoconferências por ali também, mas ele basicamente é uma sala de áudio, onde as pessoas jogavam ali no seu computador, no seu console, e paralelamente estavam logadas no Discord, em uma sala onde se comunicavam com os outros jogadores ali. O que a gente fez? A gente pegou esse tal desse Discord, criamos o nosso QG ali dentro, ou seja, é uma sala grande, e dentro dessa sala grande nós criamos salas
por departamentos. Então, lá nós temos a sala de criação, nós temos a sala de marketing, temos a sala de desenvolvimento. E essas pessoas ficam lá no período delas, no período de trabalho delas, né, ativas com o áudio. Então, a todo momento, é como se eu estivesse do lado da pessoa. Eu posso simplesmente estar na sala legal. dela ali e falar: ô fulano, você viu isso daqui, isso daqui? Ela vai responder prontamente. É como se ela estivesse aqui no QG, um do lado do outro, conversando. E quando você Legal. precisa quando você precisar fazer uma conferência, você faz por ali também. Então é muito mais fácil, né? Muito mais simples. E não é pesado, né? Não pesa a internet, igual conferências de vídeo. Tem muita gente que acaba utilizando, por exemplo, o Zoom até, cria salas ali, mas isso requer o vídeo, que você entre ali. Então, nesse nosso QG virtual, nós criamos até a cozinha, o banheiro. Então, quando a pessoa vai pro banheiro, ela vai ali para a salinha banheiro virtualmente e vai para o banheiro fisicamente. Né? Então, Que legal. isso tudo são formas de se readaptar, né? De conseguir se adaptar a todo esse novo cenário que a gente está vivendo. Sim, legal. E deixa eu te perguntar, você consegue já adiantar para a gente assim alguma nova função que a Etos pode trazer, igual a gente citou do TikTok, que é também um desafio novo para todo mundo entender. Se você puder adiantar alguma coisa aí para a gente saber. Acho que a agência VVC NVQND, né? Não sei falar se é só sigla mesmo, mas falando que serve para jogar CS, é isso mesmo. Serve também para jogar CS. O Du, só falando um oi para a galera aqui. Ó. Oi, Du, manda beijo pro Du. Bom, só complementando, quais são as novas funções? Eu não posso falar muito das novas funções, sempre são questões de novidade, sim. Valeu? Falhou, agora voltou. Para a gente entender aonde a gente quer chegar. Hoje a Etos ela é uma plataforma de gestão de mídias sociais. Né? A Etos ela quer se tornar, e a evolução dela é se tornar uma plataforma de marketing. Ou seja, não vai ser só mídias sociais. Além das mídias sociais, eu vou ter uma infinidade de outras funções e ferramentas ali que vão ajudar uma pequena empresa a fazer a gestão do marketing ou agências a fazerem gestão de várias empresas ao mesmo tempo. Então, essa é o principal objetivo da Edson. E nós estamos caminhando para isso. Nós já temos algumas funções lá, como, por exemplo, o Workflow, onde permite você criar não só posts de mídias sociais, mas eu consigo criar uma embalagem, um cartão de visita, uma campanha por ali. Né? Ou seja, a gente já deixou de ser uma plataforma exclusivamente para mídias sociais e estamos encaminhando para se tornar uma plataforma de marketing completa. E aí, esse é o spoiler. Né? É se tornar uma ferramenta de marketing completa. Então, daí Legal. pode ser que saia várias coisas legais, né, que estão vindo. E sobre o TikTok, é uma coisa que a gente quer muito integrar, mas infelizmente ainda não tem uma API de integração disponível. O TikTok, ele recentemente trocou o CEO deles, né? Inclusive foi o novo CEO era da Disney Plus, se eu não me engano, e conversa muito com o público dele e acredito que um dos principais desafios dele é tornar o TikTok rentável para marcas, né? Tornar o TikTok, levar as marcas para dentro do TikTok. E acredito que com isso a gente consiga também entrar ali dentro com a Ethos. Nós temos uma demanda de clientes, né, pedindo TikTok razoável, não é uma demanda gigantesca. Porque ainda a própria plataforma TikTok não foi muito bem explorada pelas próprias marcas, né? A Ethos tem um TikTok lá, né? Ou seja, existem marcas lá dentro já fazendo algum tipo de mobilização, mas ele ainda não foi utilizado totalmente. As marcas ainda estão caminhando ali dentro. Acredito que com essa troca, essa substituição ali, deve sim ter uma evolução para marcas e, consequentemente, quando a gente pensa em marcas, a gente pensa em integração, né?
A gente primeiro pensa em agências que cuidam de várias marcas ao mesmo tempo. Então, faz muito sentido, quando eu quero marcas dentro da minha aplicação, eu ter uma integração disponível para que eu consiga disponibilizar ferramentas e as próprias agências se integrarem melhor ali dentro, né? Então, estamos também ansiosos para isso e te garanto que assim que sair, nós seremos a primeira a implementar. Muito legal, muito bacana. E eu vou só, assim, fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, que eu queria saber sua opinião, uma pergunta um pouco polêmica. Em relação ao Facebook, muita gente sempre falou, né, que o Facebook vai ter o mesmo final do Orkut e não sei o quê. E aí eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso. A gente já falou de tudo, das inovações que a ferramenta sempre traz, sempre está implantando, e principalmente agora implementando várias coisas diferentes, mas ainda o pessoal fala-se muito disso. Eu queria saber o que você acha. Para a gente entrar nessa questão de Facebook vai morrer, a gente precisa entender o porquê que a gente fica falando isso, né? E aí, por que a gente fica falando isso? É porque a gente viu algumas redes sociais morrerem, né? Que Sim. são Orkut, não sei se é da sua época, mas da minha, É da minha época, sim. da minha, por exemplo, existia o MySpace também, enfim, o Blogger, Fotolog, enfim, existia uma série de redes sociais ali que a gente viu morrer. Uhum. E aí a gente entendendo, tentando ler o porquê que elas morreram, é unânime que elas morreram porque elas não se reinventaram, né? Elas em nenhum momento, quando elas atingiram os seus ápices ali, elas começaram a se reinventar, a criar novas funções, se readaptar, criar formatos diferentes, criar formas diferentes, né? E aí a gente vê isso muito ativo no Facebook, né? Hoje, se você for avaliar, o Facebook, ele faz anúncios na televisão sobre grupos, né? Sobre comunidades. Ou seja, só aí a gente já consegue observar, isso a gente falando da rede social Facebook, não o Facebook global, né? Não do guarda-chuva Facebook. Então, a gente falando da rede social Facebook, a gente consegue entender que eles estão apostando muito nessa questão de comunidades, né, dentro das mídias sociais, dentro dele ali. Então, obviamente, as marcas em páginas ali, elas perderam uma força muito grande, né? Hoje, se você comparar com o Instagram, você vai ver que o alcance orgânico é mínimo. Um erro nosso também compreender como alcance orgânico ruim, porque o alcance orgânico ele é bom se o seu conteúdo é bom e se você não está fazendo propaganda. Se você faz propaganda, você tem que pagar por ela, ponto. Né? Eu na televisão eu vou fazer eu vou ter um alcance orgânico se eu tiver uma pauta muito boa. Aí a minha empresa vai conseguir aparecer na televisão. Se eu quero fazer uma propaganda, eu vou ter que pagar. Né? Então, o Facebook é a mesma coisa, é uma mídia de marketing. Então, só que a gente vê essa evolução das comunidades. E acredito que seja o grande menina dos olhos deles, assim. E eu, particularmente, vejo uma movimentação muito grande em comunidades. E para marcas ainda é muito bom de poder de descoberta, ou seja, como existem pessoas lá de todas as classes sociais, enfim, de todos os segmentos, eu ainda consigo fazer campanhas muito segmentadas ali dentro e atingir essas pessoas por ali ou por outro produto que essa pessoa utilize dentro do Facebook. Então, o Facebook ele vai se tornar, assim, um grande centralizador de produtos dele mesmo, né? Com uma ênfase maior nas comunidades, na gestão de comunidades, nos grupos, né? Enfim, isso é o que eu acho. Então, para mim, o Facebook não vai morrer, ele está se reinventando cada vez mais e tende a somente migrar, né, funções, migrar formatos, né, como é o caso do perfil, que passou para a página, que agora são comunidades.
Enfim, você vai migrando ali de acordo com o mercado, né? E isso é É, importante para você não morrer. Se ele não tivesse feito tudo isso que ele vem fazendo, muito obviamente a gente estaria falando aqui da morte do Facebook que aconteceu no mês passado. Né? é, Mas isso não aconteceu porque ele se reinventou a todo momento. E isso vale, eu acho que para todo mundo, né? Para todas as empresas, todas as agências, o poder de é. se reinventar em qualquer momento, né? Não E sem esperar você ter. contar, não, eu ia falar, sem contar que esse guarda-chuva do Facebook também é uma coisa que facilita. Tudo que você faz no Instagram, você consegue fazer no Facebook, é uma coisa que está integrado, isso facilita muito o dia a dia. O pessoal fala muito que o Instagram que tomaria o lugar do Facebook, né? E aí já deram um jeito de trazer o Instagram para si, para dentro do próprio São Facebook, e isso é propósitos, muito legal. são propósitos diferentes, né? No Facebook Sim. você tem um propósito maior de leitura até, de texto. Quando você entra no Facebook, geralmente você quer ler, você quer, se você participa de comunidades, você quer entender o que está acontecendo ali, quer ver Uhum. opiniões de outros profissionais. No Instagram você vê imagens, né? Então, e isso sempre foi o conceito do Instagram, né? O Instagram sempre teve o conceito de apelo visual, né? O que vale mais no Instagram é o visual, é a imagem, né? Não o texto. O É, texto ali, tanto que no Instagram mesmo, nativamente, você não consegue colocar link de saída ali no copy do post. Você não consegue pular linha direito, quebra de linha direito, por ali, né? Se é, você usar essa, você vai conseguir. Mas por ali você não vai conseguir. Por quê? O Instagram não foi feito para textos longos. Ele quer que você mande um parágrafo ali e pronto. Né? é, Então, para que ele. Quebra de linha é uma coisa simples. Se eles quisessem colocar quebra de linha, eles já tinham colocado. Mas sim, isso é uma forma para eles fazerem para que as pessoas não criem aqueles textos gigantescos, né? Para que é verdade. o seu conteúdo não se perca ali. Sim, é verdade. Bom, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Foi um prazer para mim também aqui estar com você. Eu vou só dar uns recados. A gente tem uma live por semana, a gente tem vários conteúdos. Após a live, vai aparecer para vocês no Story uma enquete, que já está programado pela Ethos. Vai aparecer para vocês uma enquete para a gente decidir o próximo conteúdo da semana que vem. Então, espero que todo mundo participe. A gente está tentando trazer agora, nesse momento, conhecimento. Acho que todo mundo tem que compartilhar conhecimento, né? É uma coisa muito importante nesse período. E agradecer mais uma vez, agradecer também a Suave por dar essa oportunidade da gente estar falando aqui, né? E se você quiser falar mais alguma coisa. É isso, é um prazer, foi um prazer trocar essa ideia com o Pete, me senti realmente honrado em poder participar com você. E é isso. Tira um print aqui, posta lá, marca Sim, André Patrocínio BR, marca a Agência Suave, marca a Selma, marca a Ethos, sim. marca todo mundo, se marca e vamos lá. E isso. E ó, pessoal, a live vai ficar disponível no IGTV e também no canal do YouTube da Suave, tá? Para quem pegou na metade ou para quem quiser ver de novo depois, para quem quiser compartilhar com os amigos, vai estar aí, tá bom? Então, muito obrigada, André. Até mais. Até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.